viram, mas eu tô atrasada nos vídeos com relação à ação popular e ação civil pública. Mas todos os outros vídeos estão lá no YouTube, no canal, né? Que é vinculado à minha conta da UNC. Então, só procurar pelo meu nome lá no YouTube que aparece e tem todos os vídeos lá, tanto aqueles resuminhos das outras matérias, quanto as nossas aulas completas. Eu posto todas as aulas lá também. Então, se vocês eventualmente quiserem revisar alguma coisa, quiserem ver alguma coisa que ficou para trás, tá tudo lá. Vocês podem ter acesso a todas essas aulas. São as mesmas. Eu acho que eu tenho esquecido de mandar no nosso grupo, né? Antes eu mandava no grupo do WhatsApp e agora eu acho que eu não mandei ultimamente. É porque às vezes demora um pouquinho pro YouTube, pro Google Meet mandar. O Google Meet demora às vezes um pouquinho para mandar. Como é um arquivo pesado, demora até eu conseguir baixar para botar no YouTube, demora um pouquinho e eu acabo esquecendo de mandar. Mas eu vou colocar em dia isso e mandar para vocês, inclusive os links no grupo. Quem quiser aproveitar para fazer uma revisãozinha, eu acho que é legal, né? Pelo menos dar uma olhada nos principais tópicos ali, né? Não precisa assistir tudo de novo, porque ninguém merece, né? Mas pelo menos dar uma passadinha ali, olhar alguma coisa que acha que ficou, que passou batido, que precisa relembrar, né? Então, vale a pena. Mas continuando, então, falando sobre a ação civil pública, muitos doutrinadores, muitos autores vão entender que ela não é um remédio constitucional, né? Porque tudo que a gente viu até agora, todas as ações que a gente viu até agora, elas estão todas previstas, estavam, né, até ação popular, todas previstas lá no artigo 5º da Constituição, né? Então, tudo estava lá. E a ação civil pública, ela não está prevista lá no artigo 5º. Ela tem previsão constitucional, a gente já vai ver daqui a pouco o artigo, ela está presente lá nas funções do Ministério Público, ela tem, então, previsão constitucional, mas ela não está prevista lá no mesmo lugar, lá nos direitos e garantias fundamentais que estão lá no artigo 5º. Por isso, alguns doutrinadores vão dizer que ela não se encaixa nesse perfil aí, nesse padrão de remédio constitucional. Eu, na minha humilde opinião, né, discordo desse posicionamento. Então, a gente vai estar seguindo hoje a linha do Paulo Roberto de Figueiredo Dantas. O nosso material hoje é basicamente, vem quase que todo desse livro aqui, porque achei ele super didático nesse ponto. Achei que não tinha necessidade, tem alguma coisa ou outra de outro, do Alexandre de Moraes e tal, mas pouca coisa vem basicamente desse livro, o material. E é justamente porque ele segue essa linha de que a ação civil pública é um remédio constitucional, porque ela a tutela dela é bem semelhante ao que a gente tem visto até agora, né? Ela vai buscar defender os direitos coletivos, né? Vai buscar defender aí esses direitos e garantias fundamentais. Vai fazer isso, ela vai ter suas peculiaridades, vai ser um pouco diferente do que a gente viu, mas o objetivo dela é basicamente o mesmo. Inclusive, ela é muito parecida com a própria ação popular que a gente viu, né? A gente viu na aula passada a ação popular, que também tinha esse objetivo de discutir aí, de preservar esses direitos coletivos, e a mesma coisa a gente vê aqui na ação civil pública. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, deixa eu começar aqui, eu separei alguns artigos para ficar mais fácil de conversar. Peraí. Aqui. Então, primeira coisa, primeiro artigo que é relevante para a gente conhecer é o artigo que fala das funções do Ministério Público, que está lá na Constituição, no artigo 129, e ele é o lugar que vai trazer a previsão constitucional aqui, de que é função do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública. E aí esse artigo já vai trazer o conceito aí de cabimento de uma forma geral. Ele vai dizer que a gente vai utilizar a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Ele tem uma previsão um pouco mais sucinta. Esse cabimento, ele está mais especificamente previsto lá na lei que regulamenta o procedimento
da ação civil pública, que é a Lei 7347 de 85. Então, vejam que essa lei é, inclusive, anterior à Constituição. Então, a ação civil pública não é uma novidade da Constituição, né? Ela não foi criada pela Constituição, ela já existia antes. E ela, inclusive, a lei que regulamenta o procedimento é anterior. E a Constituição veio, de novo, integrar, veio trazer ela para a previsão constitucional e preveu ali no artigo 129 como função do Ministério Público. Então, a gente vai, tanto que isso é tão inerente aí ao Ministério Público, que muitas vezes, quando a gente ouve falar de ação civil pública, a gente relaciona diretamente ao MP, né? Parece que é automático a gente relacionar ao MP, mas não necessariamente vai ser proposta pelo Ministério Público. A gente vai ver que existe um rol aí bem grande de legitimados que vão poder propor a ação civil pública, apesar de o Ministério Público ter a ação civil pública como uma de suas funções constitucionalmente previstas, e também ser o mais comum, né? A gente é bem usual e quando a gente ouve falar de ACP, a gente relaciona ao Ministério Público. Então, a previsão constitucional está lá no 129 e o cabimento. Aqui, já volto para aquele slide, mas o cabimento vai então ser com relação à proteção ao patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. E aí, o artigo 1º da lei que regulamenta o procedimento, né, que é a Lei 7347, ele já vai trazer mais detalhadamente aí, né, ele vai ampliar um pouco mais o que é a frase sucinta que a gente vê lá na Constituição, né? Então, ele vai dizer, olha, o que a gente vai poder utilizar aqui a ação civil pública? Primeira coisa, ele fala sem prejuízo da ação popular. Então, vejam que a gente tem aí uma semelhança muito grande com relação ao cabimento, tanto que a gente pode ajuizar a ação popular se você for um cidadão que está vendo aquela lesão ao patrimônio público. Agora, se você não é, tirando a parte do cidadão, né? Se o Ministério Público, por exemplo, vê que está acontecendo aquela lesão, o instrumento que ele vai utilizar é justamente a ação civil pública. E aí o artigo 1º vai falar que o objetivo vai ser justamente responsabilizar aí, né, quem causou danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, enfim, qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Então, temos aqui de novo a mesma expressão da Constituição, por infração à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e dignidade de grupos racionais, éticos, religiosos, e ao patrimônio público e social. Então, vejam que essa expressão também, né, interesses difusos e coletivos, ela aparece tanto na Constituição quanto na própria lei que regulamenta o procedimento da ação civil pública. Agora, o que é um interesse difuso ou um direito difuso e o que é um interesse coletivo ou um direito coletivo, né? A gente vai pegar esses conceitos lá do Código de Defesa do Consumidor, que vão trazer para a legislação, no artigo 81 do CDC, o que é cada um desses direitos e interesses. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, porque vocês já viram isso na matéria de constitucional, provavelmente, né? Provavelmente com a prof. Cláudia, eu imagino. Mas o que a gente precisa lembrar e o que são esses direitos difusos, né? Então, o CDC vai dizer para a gente que direitos difusos são os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Os direitos difusos são aqueles que são muito mais amplos, né? De todas essas 3 categorias, eles vão abranger provavelmente maior número de pessoas. E a gente precisa ter em mente que a gente não consegue identificar essas pessoas, a gente não consegue determinar essas pessoas. É o caso de dano ao meio ambiente, ao consumidor, enfim, coisas à saúde, né? Coisas que são genéricas, são gerais para todo mundo. A gente não consegue, por exemplo, se tem alguma fábrica poluindo o ar, né? A gente não consegue, e isso está causando um dano ao meio ambiente. Esse dano ao meio ambiente vai impactar todo mundo, né? Não vai impactar só as pessoas que estão ao redor daquela fábrica.
vão impactar um grande número de pessoas, você não consegue nem determinar quantas pessoas que vão ser impactadas por aquele dano ao meio ambiente. Isso é um direito difuso, que vai alcançar aí muita gente, e a gente não consegue mensurar isso de uma forma específica, em razão dessa circunstância. A gente consegue identificar que eles vão estar ligados por essa circunstância de fato, mas a gente não consegue mensurar quem vai ser atingido. Agora, quando a gente está falando de direitos ou interesses coletivos, a gente está falando de uma situação mais específica. A gente está falando de, aí o código fala, né? São direitos transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Vejam que aqui a gente está falando em direito coletivo, a gente já está falando especificamente de um grupo, especificamente de uma classe, então uma classe de trabalhadores ou um grupo que está ligado por alguma relação jurídica. Então, o que vai marcar aí o direito coletivo é a existência dessa relação jurídica que vai ligar as pessoas. Então, o caso dos direitos coletivos é, por exemplo, as reivindicações que vocês estão fazendo agora no movimento com relação ao ONC. Isso é um direito coletivo, um interesse, no caso, coletivo. Por quê? Vocês todos estão ligados por uma relação jurídica. Que relação jurídica que é essa? O contrato que vocês têm com a universidade. Isso é a relação jurídica que liga todos os alunos e liga todos os alunos à universidade. Então, isso é um interesse ou um direito coletivo, que está relacionado a um grupo, que são os grupos de alunos. Não só a gente poderia falar de alunos da universidade, mas existem também, a gente poderia ampliar um pouco mais, todos os alunos, não só da UNC, mas os que estão na UNOESC, que estão na mesma situação, os que estão na Univale, que estão na mesma situação, são todos um grupo de alunos de universidades comunitárias, por exemplo, que estão vinculados por essa relação jurídica. Então, isso é um direito ou interesse coletivo. E já, por último, aí, o interesse ou direito individual homogêneo, ele vai se diferenciar um pouco desses dois acima. O código fala que eles são os decorrentes de uma origem comum, e nesses casos, a gente consegue identificar quem são os titulares desses direitos. E todos esses direitos estão ligados aí por causa de alguma situação que aconteceu, mas não é algo que vai impactar um número de pessoas que a gente não consegue determinar. E sim, a gente consegue identificar quem são os titulares desses direitos. Então, é o caso, por exemplo, quando acontece um acidente aéreo, ou um acidente que nem aconteceu com relação a Boate Kiss, né? Há um tempo atrás, no Rio Grande do Sul, né? São situações que várias pessoas foram envolvidas, que pode ser tomada uma medida que atenda ao interesse de todo mundo de uma forma conjunta, e, de qualquer forma, você consegue individualizar também cada um deles, você consegue identificar especificamente quem são cada uma dessas pessoas, cada uma dessas vítimas desse acidente, por exemplo, vocês vão conseguir identificar, por isso é o interesse que a gente vai chamar de individual homogêneo. Ui, fiquei sem ar até. Vou tomar uma aguinha, peraí. Enfim, essa divisão que a gente vê entre essas espécies de direito vai ter um pouco de diferença, e a gente vai ver lá no final, isso vai impactar, inclusive, nos efeitos da sentença que vai julgar essa ação civil pública e até na própria legitimidade do Ministério Público quando ele vai defender os interesses, se esses interesses são difusos e coletivos, é uma situação, quando esses interesses são individuais homogêneos, a gente vai ver uma segunda situação. Então, vai ter uma pequena diferença aí com relação ao que a cada espécie desses direitos. Mas, de uma forma geral, então, basicamente, quando a gente estiver vendo aí uma lesão ao patrimônio público, e lembre-se que quando a gente fala patrimônio público, fala de uma forma geral, né, não só patrimônio físico, mas tudo que compõe aí a situação pública, meio ambiente, consumidor, patrimônio público e social também, tudo isso vai ser possível de ser reivindicado por meio de ação civil pública, que vai buscar justamente
fazer com que pare aquela lesão, se for o caso, e principalmente responsabilizar o causador desse dano, né? O causador dessa lesão ao patrimônio público. Então a gente está diante aí de uma ação que vai ter o objetivo de condenar o sujeito mesmo para reparar esse dano e o que ele fez que prejudicou o patrimônio público. E lembrando que ela não vai se destinar à tutela do interesse de um indivíduo em particular, né? O indivíduo, se ele tem o seu direito violado, ele vai ajuizar uma ação individual. Ações coletivas visam justamente questionar, de uma forma geral, as lesões que acontecem à coletividade, a toda a sociedade, né? Gente, eu vou só pedir para vocês, quando vocês tiverem alguma pergunta, comentário, fala em áudio, que senão eu não consigo ver. A Cris não consegue entrar. Ixi! Tá com problema na internet lá, Cris. Bom, diz para ela, Thaís, você está se comunicando com ela, diz para ela que, de qualquer forma, para ela continuar tentando, né? Mas se ela não conseguir, ela acessa depois a gravação da aula, que daí ela pode assistir depois amanhã, né? A ação de medicamento, Natália, não é nenhuma dessas situações, porque não é uma situação coletiva, a não ser que o Ministério Público esteja buscando uma ação que atinja várias pessoas, né? Por exemplo, várias pessoas precisam daquele medicamento, e aí, mas várias pessoas precisam daquele medicamento, e aí o Ministério Público ajuiza, então, buscando a tutela para aquelas pessoas, né? Nessa forma geral, aí vai entrar no individual homogêneo, porque aí o Ministério Público vai estar agindo para aquelas determinadas pessoas, né? Isso aí. Aí vai ser um individual homogêneo. Se for, por exemplo, agora pode ser que no caso de não ser um medicamento que seja tão específico e que o Ministério Público tenha, enfim, uma situação peculiar e que ele possa pedir que fique disponibilizado sempre e não pedir para que aquelas pessoas recebam, mas se ele pleitear que a sociedade como um todo tenha acesso ao medicamento, é uma situação diferente. Mas, regra geral, vai ser um individual homogêneo, porque ele vai estar pleiteando que aquelas pessoas vai estar, por exemplo, para que esse medicamento seja padronizado, né? Que ele não está pedindo exatamente que aquela pessoa receba aquele medicamento, mas está pedindo que seja incluído no padrão do SUS, né? Aí ele vai ter uma característica diferente. Mas se o Ministério Público, de uma forma geral, que está ajuizando, ele pedindo medicamentos para aquelas pessoas específicas, vai se encaixar no individual homogêneo. Isso vai ter diferença, porque daí, eu vou falar um pouquinho, mas já adiantando aí, por que é importante falar do tipo de ação, do tipo de direito. Isso vai ter diferença, porque quando a gente está falando de um direito que é coletivo, que é para todo mundo, o Ministério Público tem legitimidade universal, então ele sempre vai ter legitimidade para pleitear algo que é para todo mundo. Agora, quando existe esse interesse individual homogêneo, que aí é para pessoas determinadas, que você consegue identificar, nesse caso, o Ministério Público vai ter que, inclusive, mostrar qual que é o interesse, né, dessas pessoas, enfim, ele vai ter que mostrar o vínculo dele quando a gente está falando de direitos individuais. Quando a gente está falando de coletividade, o Ministério Público tem legitimidade universal, então ele sempre vai ter legitimidade para buscar um direito, que é aquilo que fala nas funções do MP, né? Quando fala ali nas funções do MP, na Constituição, fala de interesses difusos e coletivos. Então, isso vai dar um martelo e bater o martelo na legitimidade universal do MP para questionar, para discutir esses direitos que são de uma coletividade, né? Que são de todas as pessoas indeterminadas. Bom, continuando, deixa eu voltar lá para minha apresentação. Não sei se vocês gostam desse método, mas eu acho bem bom de conseguir mostrar para vocês o artigo e vocês continuam conseguindo me ver, né? Então eu acho que fica legal, assim, pelo menos. Agora eu não consigo ver. Alguém lê para mim aí o que foi que escreveu lá, que eu não consigo ver, eu tenho que voltar. Prof, eu falei que sim, que o método é bem legal. Obrigada. Bom,
outra situação que é interessante também com relação à ação civil pública, que é bem semelhante ao que a gente tem com a ação popular, é a possibilidade de a gente ter uma tutela preventiva também, né? A gente tem a possibilidade de ter uma tutela repressiva, ou seja, o dano já aconteceu e você está buscando ou que ele cesse, né, que ele pare, ou que ele pare, ou não, enfim, se ele já aconteceu, você só quer a reparação, mas de qualquer forma já tivemos o dano e agora a gente quer que o sujeito seja condenado, somente isso, ou então a gente pode ter uma tutela preventiva, que é justamente, olha, não aconteceu esse dano ainda, mas ele está em vias de acontecer. Então, a ação civil pública pode ser usada para impedir, para evitar que esse dano aconteça. Isso está lá no artigo 4º da Lei 7347, que vai falar em ajuizar ação cautelar. Sempre que a gente fala, então, em uma ação cautelar, que vai ter uma tutela cautelar, vai ter essa característica de ser preventivo, então, né? Então, vai poder objetivar aí evitar que esse dano eventualmente aconteça, se ele estiver em vias de acontecer, e a gente vai, então, obter uma tutela inibitória, né? A gente vai ter uma decisão que diz, olha, você não pode fazer isso. Então, por exemplo, o Ministério Público vê aí que vai um certo loteamento que está sendo planejado para acontecer numa área de preservação permanente. Isso é um dano que ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer, já está todo o planejamento, ali, as máquinas estão todas postas aí para começar o desmatamento daquela área, e aí o Ministério Público pode, então, ajuizar essa ação justamente para evitar que isso aconteça, uma tutela inibitória para barrar, para que o sujeito não possa, então, para que ele se abstenha de causar aquele dano que ele estava prestes a cometer naquela área de preservação permanente, causando um dano, então, ao meio ambiente. Então, a gente pode utilizar a ação civil pública tanto de maneira repressiva, já aconteceu e a gente está querendo reparar, ou então de maneira preventiva, justamente para evitar que esse dano aconteça. E outra situação interessante também é que a gente pode ter toda e qualquer espécie de ação quando a gente estiver falando toda espécie de tutela, eu acho, para não confundir, né? Todas as espécies de tutela vão ser admitidas quando a gente está falando da ação civil pública. O que isso quer dizer? Vocês lembram lá de teoria geral do processo, da classificação das ações, né? Nós temos ações declaratórias, constitutivas, condenatórias, e as condenatórias a gente ainda vai dividir em executiva e mandamental, né? Isso quer dizer que a gente pode ter sentenças que vão determinar uma ordem para o réu, que o réu faça ou deixe de fazer tal coisa, né? Ou então sentenças que tragam uma condenação pecuniária, enfim. A ideia é que a ação civil pública, ela vai se adaptar ao que for necessário para evitar ou reparar aquele dano. Então, o CDC, e aí a gente vai utilizar muito o regramento do CDC junto com a lei que regulamenta a ação civil pública, né? Ele traz bastante elementos importantes, e ele vai dizer para a gente que todas as espécies de ação são admitidos para defender os direitos e interesses protegidos por esse código. E isso vai se estender também para qualquer espécie de ação civil pública, ainda que não seja vinculada ao consumidor especificamente, né? Essa legislação, apesar de ter sido feita especificamente para a defesa do consumidor, ela vai ser utilizada para todas as espécies de ação popular. O artigo 3º da Lei 7347 vai falar que pode ter por objeto a condenação em dinheiro ou também o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, mas a gente vai aliar esse artigo 3º ao 83 do CDC para ampliar aí para todas as espécies de ação, não só de obrigação de fazer ou não fazer, não só condenação em dinheiro, mas pode ser uma condenação, uma condenação diferente, ou uma própria origem mandamental aí da sentença que determine algo diferente de não só fazer ou não fazer, enfim. Isso fica livre, todas as espécies de ação, isso vai depender do tipo de dano que a gente está lidando, o tipo de lesão ao patrimônio que foi sofrida, né, que aconteceu naquele caso. E isso vai determinar
qual a espécie de ação que a gente vai utilizar no caso. Então, dependendo do tipo de dano, a gente vai ter a ação necessária. Então, fica bem flexível, é uma ação bem voltada. As ações coletivas, elas têm bastante essa característica, né, de se amoldar à situação, justamente porque a gente tem a ideia, né, e a nossa Constituição valoriza muito isso, do interesse público, do interesse social, né. Então, as ações coletivas, elas vêm bastante nessa linha de se amoldar à necessidade. O que for preciso para evitar ou para reparar aquele dano, vai poder ser utilizado. Inclusive, isso vai, no direito civil, no processo civil, a gente tem um nome que é o poder geral de cautela, né? De uma forma geral. O juiz vai poder tomar aqui todas as medidas que ele entender necessárias para evitar aquele dano ou para reparar aquele dano. Então, mesmo situações que não estão exatamente previstas, que não são medidas típicas, o juiz pode usar medidas não previstas também para determinar que aquele patrimônio público seja reparado, né? Aquela lesão deixe de acontecer ou seja reparada. Então, bastante amplo aí as espécies, tanto de ações quanto de medidas que podem ser tomadas dentro da ação civil pública, nesse contexto de proteção do coletivo, de proteção do social. Bom, agora tem algumas situações em que não cabe ação civil pública. Não cabe ação civil pública por se entender justamente que não é um direito social, aí, que não é um direito coletivo, que não vai se encaixar nessa previsão específica. Então, não vai caber ação civil pública quando a gente estiver discutindo tributos, né, para discutir imposto, taxa, contribuição, empréstimo compulsório, contribuição especial, enfim. Isso não cabe ação civil pública e não cabe ação civil pública para discutir questões relacionadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, FGTS, ou outros fundos. E também não cabe ação civil pública quando a gente está falando de inconstitucionalidade da lei, né, para discutir se a lei é constitucional ou não, porque aí estaria também entrando na esfera das ações de controle concentrado de constitucionalidade, né, então a gente tem que ficar sempre atento que, por exemplo, nessas ações de ação civil pública, a gente trabalha muito com casos abstratos, né? A gente não vai pegar. É diferente de a gente pegar, por exemplo, uma ação nossa, você está representando o seu cliente que foi lesado. Você vai mostrar para o juiz tudo o que aconteceu, todas as peculiaridades daquele caso, do seu cliente que foi lesado, o que aconteceu com ele, tal e tal, para mostrar, para discutir, inclusive a possibilidade de um controle difuso de constitucionalidade ali naquela ação do seu cliente. Agora, quando a gente está falando de ações coletivas, que está discutindo o direito de uma coletividade, a gente não vai pegar cada caso individualmente, a gente não vai contar a história de todos os alunos daquela situação, ou, por exemplo, está discutindo um plano de saúde que teve um reajuste, isso é um direito coletivo, né, porque discute aí aquele grupo de pessoas que foi afetada por aquele reajuste do plano de saúde na Unimed, por exemplo. Então, todas essas pessoas que assinam a Unimed estão vinculadas por essa relação jurídica. Se teve um reajuste indevido, ilegal ali, você pode discutir o direito dessa coletividade, por exemplo. Agora, fazendo isso, você não vai contar o caso de todas as pessoas que você está representando. Você vai contar o caso de uma forma geral, né? De uma forma abstrata. Você vai dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal, tal. Mas você não vai puxar isso exatamente para o caso de todas as pessoas. Portanto, nas ações coletivas, não vai caber aí discutir justamente a constitucionalidade da lei, né? Porque daí a gente vai estar interferindo, a gente vai estar invadindo a esfera das ações de controle abstrato de constitucionalidade. E aí a gente deveria, se for o caso, discutir a constitucionalidade da lei nesses casos, tem que ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Enfim, ver ali qual que vai ser a ação cabível, mas certamente você não vai poder fazer isso por meio de uma ação coletiva, né? Não é o remédio processual cabível nesses casos, portanto, vamos afastar aí o cabimento de ação civil pública para discutir constitucionalidade de lei. Então, nessas três situações, seja para discutir tributos, fundos ou constitucionalidade da lei, a gente vai afastar o cabimento. Você não vai fazer isso por meio de ACP. E
legitimidade ativa, então, para propor essa demanda, né? Quem que vai poder ser o autor da ACP? Primeira coisa que a gente precisa lembrar, que também é um conceito de TGP, que é a legitimidade extraordinária. Os legitimados que estão aqui para compor o polo ativo, né, as pessoas que podem ajuizar a ação civil pública, elas têm legitimidade que a gente chama de legitimidade extraordinária. Porque, em regra, você só vai entrar em juízo para defender um direito que é seu, né? Ninguém vai poder entrar ali em juízo, regra geral, né? Temos algumas exceções nos remédios constitucionais, mas, regra geral, ninguém vai entrar em juízo para defender o direito que não é seu. Você não tem legitimidade para discutir aquela demanda se você não é um afetado por aquela situação. Então, em regra, você só pode discutir direitos que te interessem. Mas, em algumas situações, que é justamente, principalmente, quando a gente envolve o Ministério Público, direitos coletivos, enfim, a gente está diante aí de uma legitimidade extraordinária, porque é justamente a situação em que essas pessoas que vão poder ajuizar a ação, essas instituições que vão poder ajuizar essa ação, elas vão estar discutindo em nome próprio, ou seja, o autor da ação vai ser o Ministério Público, o autor da ação vai ser a Defensoria Pública, mas eles vão estar discutindo naquela ação um direito que é alheio, um direito que é de outras pessoas. Vão estar discutindo, por exemplo, naquela ação, o direito daquelas pessoas que assinam aquele plano de saúde, como é o caso dos direitos coletivo, ou então vão estar discutindo o direito de todos os consumidores que foram possivelmente lesados por meio de uma propaganda abusiva que foi veiculada na televisão em horário nobre, teve um impacto muito grande, por exemplo. Você não tem como mensurar exatamente quem são as pessoas que assistiram aquele comercial, aquela propaganda abusiva, você não tem como mensurar de fato qual foi a consequência, se aquela pessoa foi realmente enganada, ou se a pessoa, entre aquelas que assistiu e não estava nem aí, ou se a pessoa assistiu e foi no outro dia comprar aquele produto e não era nada daquilo, né? Enfim, são situações que você não tem como mensurar. E aí, nesses casos, fica bem nítido que esses legitimados estão discutindo em nome próprio direitos que são de outras pessoas. Ou seja, dessas pessoas que foram afetadas pelo dano ambiental, ou do direito desses consumidores que foram afetados por uma propaganda abusiva e que a gente não consegue identificar quem é. Ou então, esse grupo ou coletividade aí que teve esse abuso do plano de saúde. Enfim, de qualquer forma, ou então no próprio medicamento, né? Enfim, se o Ministério Público está pleiteando a padronização de medicamento. Enfim, são todas situações que o legitimado ativo, que está buscando discutir aquela situação, está discutindo o direito de outras pessoas. Mesmo quando e aí isso também fica claro nos individuais homogêneos, né? Se está se buscando uma indenização, vamos supor, por conta de consumidores que consumiram um determinado produto e passaram mal, né? Teve aquele caso trágico recentemente daquela cerveja, que um monte de gente que consumiu aquela cerveja que estava... Não sei que a cerveja tinha, só sei que um monte de gente morreu depois de consumir aquela cerveja. Enfim, caberia isso, reunir todas essas pessoas e pleitear, não as pessoas que morreram, né, no caso dos familiares, mas pleitear indenização em nome de todas aquelas pessoas. Nesse caso, estaria se discutindo, o titular dessa ação seria, por exemplo, o Ministério Público, ou então alguma ação, uma associação que tem relação com aquela situação, e estaria discutindo, seria ele o autor da ação, aquela única pessoa, e discutir o interesse e o direito da coletividade, de várias pessoas. Então, isso se chama legitimidade extraordinária. E é a exceção, digamos assim, da legitimidade, né? Não é essa regra que a gente vê no nosso ordenamento. E sempre que vocês ouvirem falar em legitimidade extraordinária, lembrem-se que é alguém defendendo em nome próprio um direito alheio. Nome próprio em direito alheio. Basicamente, essa é a definição de legitimidade extraordinária. E aí, quem que vai ter essa legitimidade para propor a ação de ação civil pública, né?
vai ter o Ministério Público, que é o clássico aí, né, da ACP, a Defensoria Pública também, União, Estado, Distrito Federal e municípios, as autarquias, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista, e aí temos as associações também, que precisam ter duas características. Essas duas características precisam ser cumulativas. Então, não é qualquer associação que vai poder ajuizar uma ação civil pública. É uma associação, que esteja há pelo menos um ano em vigor, né? Constituída aí, pelo menos um ano, e que inclua entre as suas finalidades institucionais, ou seja, lá no seu regramento, a proteção ao patrimônio público, social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, lei de concorrência, direitos de grupos raciais, enfim. Aqui vai depender do que ela está discutindo, né, de qual a lesão que está se discutindo. Então, por exemplo, daqui a pouco, uma associação de moradores pode discutir um dano ao meio ambiente que está acontecendo naquele bairro. É possível, até com relação à poluição sonora, por exemplo, se um determinado bar da cidade está causando aí muito distúrbio nos vizinhos, né, que, enfim, está causando muito barulho, festas até muito tarde, daí dá todo aquele agito na rua, acaba que atrapalha o trânsito, atrapalha todos os moradores ali daquela determinada região, estão sendo muito prejudicados por conta de um determinado bar. É possível que a associação de moradores, se ela tiver constituída há mais de um ano e se ela tiver ali entre as suas finalidades a preservação do patrimônio, enfim, né, naquela situação, ela vai conseguir discutir aquela poluição sonora que está sendo causada, o distúrbio do sossego alheio que está sendo causado por aquele bar e eventuais outras situações que estejam relacionadas. Quando a gente está falando de associações, enfim, de uma forma geral, a gente vai discutir que ela precisa ter alguma relação com aquilo que ela está querendo questionar. Então, por exemplo, nessa situação é uma associação de moradores. Então, a associação de moradores vai ter legitimidade para discutir aquela situação do bar. Agora, por exemplo, uma associação dos produtores de leite da Amalc. O que a associação dos produtores de leite da Amalc tem a ver com o bar que está causando barulho naquela vizinhança aqui na cidade de Concórdia? Acho que nada, né? Fica bem claro que produtores de leite é uma coisa, vizinhos que estão sendo incomodados pelo bar é outra. Então, nesse caso, essa associação, por mais que ela esteja constituída há mais de um ano, por mais que ela tenha entre suas finalidades isso tudo que está previsto na lei, ela não vai ter legitimidade para discutir aquela situação com relação àquele bar, porque ela não tem nenhum vínculo com aquela situação. Então, isso é isso que fica necessário aí quando a gente está falando tanto de associações como de autarquias, enfim, União, Estados, municípios, precisa ter uma relação de vínculo com aquela situação. Uma coisa importante, né? A lei acaba aqui, encerra aqui o seu rol de legitimados, mas a doutrina e a jurisprudência também acrescentam aí os partidos políticos e os sindicatos também, que apesar de não estarem previstos especificamente aqui na legislação, vai se entender que eles têm também legitimidade, até por muita semelhança, né? A gente viu aí em várias outras ações coletivas, mandado de segurança, por exemplo, que cabe aí partido político com representatividade no Congresso, né? Enfim, sindicatos também vão ter a possibilidade de ajuizar essa ação civil pública. Então, é bem interessante, claro que quando a gente está falando, por exemplo, dos sindicatos, a gente precisa mostrar também o vínculo, né? Um sindicato não vai poder ajuizar uma ação civil pública por qualquer coisa, mas ele vai poder entrar com uma ação civil pública para discutir o direito coletivo da sua classe de trabalhadores, né? Então, vai ter que mostrar essa relação. E o Ministério Público, ele vai atuar obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica, né? Então, se o Ministério Público não for o autor da ação, de qualquer forma,
ele tem que se manifestar, ele vai atuar como custos legis, né, como fiscal da lei. Então, o MP vai participar de qualquer forma na ação civil pública, seja como autor, se ele não for autor, ele vai se manifestar como fiscal da lei necessariamente. Então, vai ter a participação do Ministério Público, sem dúvidas. Com relação àquela situação da legitimidade, né, de ser a legitimidade universal ou não, tem uma pequena divergência na doutrina com relação a isso, mas de uma forma geral, o Ministério Público e os partidos políticos vai se entender que eles têm a legitimidade universal, ou seja, o Ministério Público e os partidos, eles não precisam comprovar que eles têm vínculo, que eles têm alguma relação, que eles têm representatividade com relação àquele problema que está acontecendo, que justifique a sua atuação para a defesa daquele patrimônio, por exemplo. O Ministério Público sempre vai poder ajuizar uma ação civil pública para discutir interesse difuso coletivo. Agora, os demais legitimados têm o que a gente chama de legitimidade especial, ou seja, eles têm legitimidade para ajuizar essa ação. Só que é aquilo que eu falei com relação à associação de moradores e o bar. Eles vão ter que comprovar a representatividade. Comprovar a representatividade nada mais é comprovar que eles têm alguma coisa a ver com aquela situação, que eles não estão simplesmente ali viajando sobre aquilo. Eles têm uma relação com aquilo. Então, por exemplo, a associação de moradores tem representatividade com relação a um distúrbio entre um problema entre vizinhos ali que está acontecendo em razão de um estabelecimento. Então, há a comprovação dessa legitimidade, dessa representatividade. Agora, se é uma associação que não tem nada a ver com uma associação lá dos produtores de leite, claro que eles não vão ter representatividade para discutir aquela questão específica naquela situação do estabelecimento que está causando problema naquele bairro. Então, qual que é a divergência que tem na doutrina com relação a isso? Parte da doutrina vai dizer que União, Estados, municípios têm também legitimidade universal, dizendo, olha, não, eles sempre vão poder discutir, sempre vão poder ajuizar a ação civil pública. Mas aí a discussão é, bom, tudo bem, eles sempre vão poder, mas eles precisam mostrar que eles têm relação. Por exemplo, o município de Concórdia não vai ajuizar uma ação civil pública por causa de um problema que está acontecendo lá no Mato Grosso, justamente porque não tem representatividade, que não tem nada a ver, não tem nenhum vínculo com esse município, com aquele outro que está acontecendo o problema. Então, essa é a questão. Por exemplo, o município pode ajuizar a ação civil pública para discutir as questões municipais. O Estado, mesma coisa, questões que envolvam ali situação ou regional ou que envolvam o Estado como um todo. E claro que a União, então, vai poder ajuizar o que for de interesse aí da União, mas precisa comprovar essa situação, né? Não é, pelo menos é o que a maior parte da doutrina entende, que você precisa mostrar essa relação, porque senão, se você abrir que estados, municípios e União têm legitimidade universal, isso permite que daí você não precise nem comprovar qual o interesse que o município de Concórdia tem lá no município do Maranhão, que está com um problema nos respiradores lá, por exemplo. Não tem uma relação com o que está acontecendo aqui. Outra questão que eu acho bem interessante, e aí voltei a falar que nem maluca, né? Mas enfim, vou tentar diminuir o ritmo, respirar. Outra questão que eu acho bem interessante com relação à questão processual de legitimidade da ação civil pública é que a legitimidade da ACP ela vai ser o que a gente chama de concorrente e disjuntiva. Acho tão legais esses nomes. O que é uma legitimidade concorrente e disjuntiva? Basicamente, todos aqueles legitimados que estão previstos aqui no artigo 5º, né? Qualquer um desses pode ajuizar a ação. Claro, vamos trabalhar aí cada um dentro da sua representatividade, né? Mas, enfim, sendo um ponto que é comum de todos, por exemplo, qualquer um deles vai poder ajuizar a ação civil pública, ou seja, vai poder ser o autor dessa ação. Então, essa legitimidade é concorrente, né? Cada um deles pode fazer isso.
Só que o que acontece? A partir do momento que um deles faz isso, por exemplo, a Defensoria Pública vai lá e ajuiza aquela ação civil pública, o outro não vai mais poder ajuizar. Por quê? A partir do momento que uma dessas instituições entra com a ação, ele se tornou um substituto processual, ou seja, ela vai passar a discutir em nome próprio o direito que é de todo mundo. Então, por exemplo, a Defensoria Pública vai, então, se tornar o substituto processual e vai passar, então, a discutir aquele direito daquela coletividade. Por isso, não cabe mais nenhum outro ajuizar a ação, porque se algum outro ajuizar a ação para discutir a mesma coisa, não vai ter interesse, não tem por que fazer isso, porque aquela ação já está sendo defendida por um ente que tem legitimidade, que é a Defensoria Pública. Então, basicamente, todo mundo que está aqui tem legitimidade, e legitimidade concorrente, ou seja, todo mundo pode. Só que a partir do momento em que um faz isso, os outros não podem mais. Basicamente, essa é a ideia. A partir do momento que um ajuiza, está suprida aquela necessidade de defender aqueles interesses, não tem necessidade que outro faça isso também. Então, basicamente, essa é a ideia do disjuntivo. Mas aí, a lei, para dar uma amenizada na situação, né, para não dizer, olha, você não vai poder ajuizar ação mais, porque já está tramitando uma, ela disse, então, que fica facultado aí ao poder público e às outras associações legitimadas, no termo desse artigo, se habilitar como litisconsortes de qualquer das partes. Então, basicamente, se a Defensoria Pública já ajuizou aquela ação, mas uma associação viu que também gostaria de participar, que poderia contribuir para aquela ação, que tem uma perspectiva diferente, essa associação não vai poder protocolar uma nova ação, mas ela vai poder protocolar um pedido de habilitação para atuar aí como litisconsorte da Defensoria Pública e ocupar conjuntamente o polo ativo. Então, vejam que interessante, né? Apesar de ter essa característica taxativa de você não poder, que depois que já foi ajuizada uma ação, não poder discutir isso em outra ação, mas permite aí que se participe, que aquele interessado participe, então, como litisconsorte, né? Que faça junto aí a parte ativa, que participe junto. E aí, a lei também traz algumas outras previsões. Então, por exemplo, em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Vejam que essa previsão que tem aqui com relação à ação civil pública, ela é bem taxativa, né? Ela falou, ó, o Ministério Público assumirá, não é assim, vai ser intimado, né? Vocês lembram que lá na ação popular, quando a gente viu na aula passada, quando a gente falou sobre a ação popular, a ideia é que a ação popular, ela é proposta por um cidadão, certo? Ministério Público não pode propor ação popular, só o cidadão pode fazer isso. E a partir do momento que o cidadão está ali conduzindo a ação popular, se esse cidadão desiste da ação, né, se ele desistir ou se ele abandonar, o que vai acontecer? O juiz vai intimar o Ministério Público para dizer se tem interesse em continuar com aquele processo, né? Então, a única possibilidade do Ministério Público ser autor em uma ação popular é se o cidadão que ajuizou aquela ação desistir, o juiz intimar o Ministério Público e o Ministério Público manifestar o seu interesse em prosseguir aquela demanda. Daí ele vai assumir o polo ativo e vai continuar discutindo aquela questão. Agora, na regra geral, não vai acontecer de o Ministério Público poder promover. Agora, essa regra é diferente aqui na ação civil pública, né? Porque aqui não está falando que o Ministério Público vai ser intimado, está dizendo, ó, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Então, é um pouco mais incisivo ali, né? Diz, ó, você não tem muita opção, não, você vai continuar, segue até o final. Um pouco também essa previsão, essas próprias previsões com relação à ação civil pública estão um pouco diferenciadas da ação popular, porque a ação popular, justamente quando você abre para discutir qualquer cidadão poder ajuizar, muitas vezes o cidadão, quando ele ajuiza a ação civil pública, ele não tem
ele não fez nenhuma investigação, né? Porque você, enquanto cidadão, você não consegue ir lá investigar aquela situação e obter documentos, enfim. Então, você vê que está acontecendo algum problema, você ajuiza aquela ação e no curso da ação vai ser investigado, vai ser visto aí a produção de provas, enfim. E na ação civil pública, isso é um pouco diferente, porque justamente existe a possibilidade, e aí principalmente considerando a atuação do Ministério Público, existe a possibilidade de uma investigação, que é o inquérito civil, né? Então, a ação civil pública, ela tende a ser um pouco mais robusta, digamos assim, com relação aos fatos que ensejam a ação, né? Normalmente, a situação é muito mais concreta, né? A ação popular, a gente vê que o cidadão pode ajuizar com relação a qualquer coisa, né? A ação popular, a gente viu aquela ação, por exemplo, que foi ajuizada contra a China, né? Contra a República da China, buscando a responsabilização. Então, tem uma característica um pouco diferente de uma ação que só vai poder ser ajuizada por instituições, né, que não fica livre para qualquer pessoa, e sim somente as instituições legitimadas. Então, tem uma carga um pouco diferente aí também, quando a gente está falando de ACP. Outra coisa também que a lei prevê a possibilidade de litisconsórcio entre o próprio Ministério Público, né? Entre o Ministério Público da União e o Ministério Público Estadual, por exemplo, se for uma situação que permeia aí vários interesses, né? Que a gente vê que tanto o Ministério Público da União, né, tem interesse com tanto União e Estados, tem interesse, pode haver litisconsórcio também entre os próprios Ministérios Públicos, também interessante. E, claro, só para frisar, porque nunca é demais, né? Particular não tem legitimidade para a propositura de ação civil pública. Ação civil pública é exclusiva das instituições. Particular, se está vendo que está acontecendo alguma coisa, se está vendo que está acontecendo uma lesão ao patrimônio público, tem que ir lá e procurar o instrumento da ação popular. Aí sim é o mecanismo cabível. Aqui, ação civil pública é somente possível para instituições, então não vai ser possível abrir aí para particulares. Da mesma forma que você não pode discutir um interesse que é individual, também não pode discutir um interesse, o particular não vai poder ajuizar aquela ação. E aí, com relação à legitimidade passiva, a gente tem uma situação bastante ampliada aí, né? Porque quem que vai ter legitimidade passiva? Ora, qualquer pessoa, depende de quem está causando aquele dano, aquela lesão ao patrimônio, ao meio ambiente, ao consumidor, à cultura, aos grupos sociais, enfim. Vai depender de quem causou aquele dano. Qualquer pessoa, natural ou jurídica, vai poder ter aí vai poder ser o legitimado passivo se tiver responsabilidade pelo dano ou pelo risco de dano ao patrimônio público ou social ou aos bens e interesses meta-individuais. Então, basicamente, qualquer um que for responsável vai poder ser colocado como réu naquela ação civil pública. E aí a gente vê que as ações civis públicas, elas têm um procedimento bastante longo também, porque vai todo mundo pro rolo, né? Vai todo mundo que você tem aí perspectiva de que possa ter causado, que tenha contribuído para aquele dano, mesmo que você não tenha certeza, vai pelo polo passivo, que daí na ação vai ficar claro aí, produzindo as provas, quem tem responsabilidade ou não. Mas então a tendência é de que a ação civil pública tenha um número legal de réus aí. E um número maior de réus contribui para um procedimento mais moroso, né? Porque até todo mundo ser citado, até todo mundo oferecer defesa, até todo mundo ser intimado das coisas, enfim, até todo mundo se manifestar, produzir prova, ouvir as testemunhas de todo mundo. Então, são ações que que não são rápidas, né? Tanto a ação popular quanto a ação civil pública não são ações de procedimento rápido, justamente porque elas têm uma extensa dilação probatória, você vai ter possibilidade aí de produzir todas as provas que forem necessárias, então, desde depoimentos, testemunhas, documentos, claro, né, que forem necessários, inclusive se requisitar de outros órgãos que forem necessários, se tiver necessidade de fazer inspeção, que o juiz vá lá verificar a inspeção logo, se tiver necessidade de perícia também, se tiver necessidade de ouvir outras pessoas, enfim, tudo que for necessário para
tentar discutir aquele dano, vai ser possível na ação civil pública. E aí, claro que mesmo o próprio poder público também vai poder ser incluído quando se verifica aí uma omissão no dever legal de autuação, né? Então, você vê, por exemplo, que há uma omissão, né? Aquela situação de acontecendo uma construção, um desmatamento em área de proteção de preservação permanente, né? E aí você vê que tem uma omissão ali do município com relação à expedição das licenças, tem uma omissão ali de quem deveria fiscalizar. Então, chama também, mesmo que sejam entidades governamentais, enfim, todo mundo que for responsável, que deveria ter ido ali fiscalizar, que não foi, enfim, vai ser chamado para ocupar o polo passivo. E aí vai ter que mostrar que realmente não, que fez tudo corretamente, que não teve omissão e que ainda assim aconteceu dano, né? Basicamente, essa é a ideia. Mas vai ser todo mundo chamado para compor o polo passivo. E aí aqui tem um resuminho, porque esse livro do Paulo Roberto Figueiredo, que até a Julia falou que tem na biblioteca, né? Tem na biblioteca virtual, que é bem legal. Ele sempre traz no finalzinho um resuminho, que eu acho bem interessante, bem bom para estudar, né? Então aqui eu achei legal colocar esse resumo com relação à legitimidade ativa, que ele vai dizer a legitimidade prevista na lei e vai dizer que também são conferidas aí, né, a legitimidade pela doutrina e jurisprudência aos partidos, aos sindicatos e às pessoas jurídicas de direito privado, que são de maneira semelhante às associações. Frisar aqui que particular não tem legitimidade para propor ação civil pública e que na legitimidade passiva, qualquer pessoa natural ou jurídica vai ter possibilidade de ocupar o polo passivo, ou seja, vai poder ser réu numa ação civil pública para discutir, para provar aí que não teve contribuição com aquele dano, ou então ser responsabilizado por aquele dano que ocorreu. Certo, minha gente? Até agora, como é que tá? Tudo tranquilo? Vocês estão aí ainda? Eita, tá travando aí, Bianca? Deixa eu parar um pouco, respirar. Tudo certo? Tá, todo mundo... Alguém tem alguma pergunta até agora? Tá tranquilo, não tá? Médio. Procedimento, eu acho que de uma forma geral é bem parecido com o que a gente viu em outros casos, né? Não vai ter assim uma grande novidade, né? Mas assim, tipo, algumas situações peculiares ali, mas bem parecido com o que a gente tem visto até agora. Gente, a gente podia fazer um intervalinho de alguns minutinhos. Eu tô precisando muito fazer xixi, eu preciso muito no banheiro. A gente podia dar uma paradinha de uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos no máximo, só para, enfim, para também eu poder respirar um pouquinho, pode ser? Tá, então agora 8h30, voltamos ali umas 8h40, por aí, pode ser? 8h40, estamos aí. Que daí a gente continua, só para eu já volto. Tá bom? Não vai ter muito tarde, não. Eu imagino que até umas 9h30. Às 9 e alguma coisa, assim, né? Vai depender da velocidade com que eu vou falar. Vamos ver. Se eu falar mais rápido, se vocês não acharem um problema eu falar rápido, eu acabo mais cedo, mas enfim, tá? Mas eu já volto aqui, tá? 10 minutinhos. Não, eu vou voltar antes, mas, né, dá para tomar um café também, né? Eita, gente, credo! Ia cozinhar com aquecedor na minha cara. Enfim. Continuando, minha gente. Falamos então, estamos falando da ação civil pública. Falamos até agora de cabimento e legitimidade. Vamos dar sequência, continuar falando e falando sobre a competência para a gente discutir a ação civil pública. E a gente vai ver que a regra da competência da ACP
é bem parecido com aquilo que a gente viu lá na ação popular também. Então, mais uma situação aqui que a gente vê de semelhança entre a ACP e a ação popular. Então, deixa eu abrir o meu slide lá, peraí. Bom, minha gente, então, o que a gente tem com relação à competência? Por que eu disse que ela é bem parecida com a ação popular? Vocês lembram que quando a gente falou da ação popular, ela tem uma peculiaridade, né? Porque todas as outras ações, os remédios constitucionais, quando a gente fala em. Opa, perdão. Quando a gente fala em mandado de segurança, Eita! Me engasguei comigo mesmo. Eita! Quando a gente fala em mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, todos esses a gente via que tinha aquela regrinha. Primeiro a gente via a competência da Constituição, estabelecida na Constituição, então que trazia ali quando essa ação vai ser iniciada, vai ser de competência originária do STF, né? Se envolver, por exemplo, o presidente da República, as mesas do Congresso, tal. Quando que essa ação vai ser de competência do STJ? Quando que vai ter competência dos tribunais do TRF, da Justiça Federal? Tudo isso vem lá na Constituição, e aí a gente ia também para a Constituição estadual para ver quando seria a competência do TJ de Santa Catarina, por exemplo, né, dos tribunais de justiça, por exemplo, as ações contra o governador, né, enfim. E aí, o que acontece é que lá na ação popular, a gente já não via essa regra, né? A ação popular, independente de quem vai estar ocupando o polo passivo, ela vai ser ajuizada no primeiro grau de jurisdição. E a mesma coisa a gente vê aqui na ação civil pública. Independente de quem vai estar ocupando o polo passivo dessa demanda, ela vai ser sempre promovida no primeiro grau de jurisdição. Então, daqui a pouco vai ser uma ação que vai ter no polo passivo o presidente da República, não importa, vai ser ajuizado no primeiro grau de jurisdição. A gente está vendo esse caso dos respiradores aqui em Santa Catarina, que está dando o que falar, né? Vai ser promovida uma ação, se for promovida uma ação e for colocado no polo passivo o governador do estado, não tem problema, vai começar no primeiro grau de jurisdição. Ela não vai ter nenhuma competência especial, né? Não vai puxar ela competência originária para os tribunais. Vai ser, em regra, o primeiro grau de jurisdição que vai ser competente para analisar, então o juiz de primeiro grau que vai analisar, e, em regra, o local vai ser o foro de onde ocorreu o dano, o local que ocorreu o dano. Então, onde ocorrer o dano é onde vai ser ajuizada aquela ação. Então, por exemplo, um dano ao meio ambiente aqui em Concórdia, no caso de, por exemplo, um loteamento irregular, a gente vai ajuizar aqui no primeiro grau, aqui no Fórum de Concórdia, na comarca de Concórdia. Não vamos levar isso para outro local. E aí vem a previsão específica no artigo 2º da Lei 7347, de que o juiz vai ter competência funcional. Competência funcional, em razão dessa situação, né, em razão da função aqui, ela é competência absoluta. Então, se essa ação for ajuizada no local incorreto, né, for ajuizada no local inadequado, ela vai ter um vício grave aí de incompetência absoluta, ou seja, que é incompetência absoluta, são matérias de ordem pública, né, então o juiz vai poder reconhecer de ofício, não precisa ser arguída pela parte, ela não se convalesce, né, a gente não vai ela não vai se manter naquele lugar, ela vai ter que necessariamente o processo ser extinto ali ou ser encaminhado para o foro competente, enfim, mas ela não vai se prorrogar, diferente do que a gente vê com relação à competência relativa, que em regra é uma competência, as competências territoriais. Em regra, se a gente estivesse falando numa regra geral do processo civil, o foro do local onde aconteceu o dano é uma competência territorial, logo, se a parte contrária não arguir isso em preliminar de contestação, vai se prorrogar a competência, não vai mais poder discutir isso depois. Agora, aqui na ação civil pública, a gente tem a previsão aí de que essa competência não é territorial, essa competência é funcional. Então, nesse caso, ela vai poder ser discutida em qualquer grau de jurisdição, porque competência funcional
é absoluta e é matéria de ordem pública, então pode ser reconhecida de ofício, pode ser discutida, arguída por qualquer pessoa, por qualquer parte, mesmo que não seja arguído, o juiz pode julgar em qualquer grau de jurisdição, né? Pode reconhecer em qualquer grau de jurisdição. Passei. Toca lá, querido. Meu Deus, passei de novo. Agora sim, desculpa. E aí, outra questão interessante é que também tem a previsão de prevenção, né? A partir do momento em que o juiz discute analisou aquela situação, ele vai se tornar prevento para analisar situações futuras que envolvam, que discutam a mesma situação. E aí o CDC complementa essa regra que a gente vê aqui no artigo 2º. O CDC vai trazer essa regra um pouco mais detalhada, né? Porque a lei da ação civil pública, ela só traz o foro do local onde ocorreu o dano. O CDC traz um pouco mais de informações. Ele diz, olha, também pode ser o foro da capital do estado ou do Distrito Federal para danos de âmbito nacional ou regional. Então, se for de âmbito nacional, vai ser ajuizado lá no Distrito Federal. Se for de âmbito regional ou estadual, lá na capital do estado, né? Então, se, por exemplo, se forem várias, a situação dos respiradores, por exemplo, que atinge o estado inteiro, vai ser ajuizado lá em Florianópolis, na comarca da capital, que vai ser quem tem competência para analisar essa demanda. Agora, se for uma situação que envolva várias regiões do país, né, ou que envolva o país como um todo, vai ser ajuizado lá no Distrito Federal. Então, o juiz cível lá do primeiro grau de jurisdição lá do Distrito Federal, que vai ser o responsável por analisar a bucha, por julgar essa ação civil pública. E aí, claro, ressalvados os casos de competência da Justiça Federal, né? Se a gente tiver aí o interesse da União, vai puxar a competência lá para a Justiça Federal sem nenhum prejuízo. A regra vai continuar a mesma, com a diferença que a gente vai estar, se tiver interesse da União, a gente vai estar litigando na Justiça Federal. Se não tiver, a gente vai litigar na Justiça Estadual, na Justiça Comum, mas o local, a regra de local continua a mesma, né? Em regra geral, foro de onde ocorreu o dano. Se for algo maior, né? Se for algo regional, estadual, vai ser na capital do estado. Se for algo que envolva aí um âmbito nacional, vai ser lá no Distrito Federal, capital do nosso país, beleza? Então, competência bem tranquilo, mas o que eu preciso que vocês lembrem é, em regra, onde aconteceu o dano, em regra do primeiro grau de jurisdição, e que é uma competência absoluta, que a gente não vai poder prorrogar, ela não vai poder ser modificada aí, justamente por conta de ser funcional. Então, algumas informações para lembrar. Com relação ao procedimento, a ação civil pública tem natureza cível, então temos aí que respeitar os artigos 319. Opa, teve um errinho de digitação. Leia-se 320 aqui, tá? Não 329, gente, perdão, teve um errinho aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente vai respeitar ali os requisitos da petição inicial, então a gente vai ter lá o endereçamento, a qualificação das partes, vai colocar a causa de pedir, a fundamentação jurídica, né, os fatos e os fundamentos jurídicos que formam a causa de pedir, a gente vai colocar todos os pedidos, valor da causa, enfim, todas essas informações, tudo que está lá no 319, a gente precisa constar aqui na nossa petição inicial da ação civil pública. E, claro, a possibilidade também de tutela de urgência. Então, o artigo 12 da Lei 7347, ele fala na possibilidade de concessão de mandado liminar, com ou sem justificação prévia, e indecisão sujeita a agravo. Então, vejam que há previsão na lei de conceder essa liminar, então, justamente há previsão de ter aí uma tutela que, apesar de não falar especificamente, não usar esse termo, né, a lei fala em mandado liminar, mas a gente entende que essa decisão liminar, ela é uma decisão de tutela de urgência. Então, a gente precisa preencher os requisitos lá do 300 do CPC, né? Esse, se vocês não lembrarem até o final desse semestre, meu Deus do céu, né? Artigo 300 do CPC, que traz 2 requisitos
probabilidade do direito e perigo de dano, risco ao resultado útil do processo, né? Então, esses dois requisitos, probabilidade do direito e perigo de dano, a gente precisa demonstrar na nossa petição inicial se a gente quiser uma tutela de urgência. Então, se a gente quiser aí uma decisão liminar. O que é uma decisão liminar? Nada mais é do que uma decisão que seja antes, uma decisão proferida, né, com que conceda aquele pedido inicial antes da contestação, né, de uma forma prévia, sem a oitiva da parte contrária. Claro que aqui é possível, e vejam que há a possibilidade de o juiz, se ele entender, por exemplo, ele ficou na dúvida do que ele, se a parte tem ou não direito, assim, ele ficou com aquela pulga atrás da orelha. Ao invés de ele conceder de imediato a tutela de urgência, ele pode intimar para fornecer uma justificação prévia, né? Ele pode pedir aí uma manifestação para se estar mais seguro para conceder aquela tutela. E aí vem uma questão interessante. Quando a gente está falando de uma liminar contra o poder público, lembra que eu comentei com vocês isso lá na ação popular também. A gente também vê, apesar de na ação popular não ter previsão também, a gente aplica essa mesma regra de que se a gente está litigando contra o poder público, a previsão aí de que essa liminar ela só vai ser concedida após a audiência do representante legal da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Então, quando a gente está falando de uma liminar contra o poder público, ele vai ser intimado para se manifestar. Essa intimação não é a intimação de contestação, né? Ele vai ter o prazo para contestar, normal, mas além da contestação, ele vai ter que mais rápido fazer essa manifestação com relação ao pedido de tutela de urgência, para que o juiz depois faça esse pronunciamento, para ver se o juiz defere ou não essa tutela. Claro que essa situação só se aplica ao poder público, né? Se a gente tiver, por exemplo, se tiver no polo passivo uma empresa, né, que foi a empresa que causou o dano, por exemplo, a gente não vai estar diante dessa obrigação, né? O juiz pode conceder, independente de justificação prévia, inclusive, já pode conceder a tutela de urgência. Pode pedir justificação, mas não há necessidade, não é uma obrigatoriedade. É possível com ou sem. Então, o que é importante mesmo é a gente cumprir os requisitos do 300, e se a gente estiver falando do poder público no polo passivo, aí sim vai ter esse prazo de 72 horas para se manifestar sobre essa tutela de urgência, né? E aí a gente vê a mesma situação aqui, que é a possibilidade de pedido de suspensão da liminar, a mesma coisa que a gente viu lá no mandado de segurança coletiva, né? O primeiro remédio constitucional que a gente falou dessa possibilidade de pedido de suspensão da liminar, né? Que nada mais é do que o poder público, quando sai essa liminar, bom, vamos supor que o juiz pediu ali para o poder público se manifestar em 72 horas, vamos supor que estava discutindo um ato de impropriedade, sei lá, botava no polo passivo ali o prefeito do município, foi intimado ali para se manifestar, se manifestou, não convenceu o juiz concedeu a liminar, então concedeu aí a decisão de tutela de urgência, mandando, enfim, determinando que seja feito algum bloqueio de bens, por exemplo, né, que é bem comum ser concedido em liminar. E o poder público, diante dessa situação, né, justamente por ser, quando ele está sendo prejudicado, aí a gente vê que é uma lesão que vai prejudicar a ordem, a saúde, segurança pública, economia pública, enfim. O poder público pode requerer ao presidente, ele vai direto lá no presidente do tribunal e ele pode pedir a suspensão dessa liminar. É o pedido de suspensão da liminar, né? Ele vai direto no presidente, no presidente do tribunal e pede para suspender essa liminar. Lembrem que só o poder público pode fazer isso. Réis mortais não tem essa faculdade aqui, não tem essa possibilidade. Então, o poder público pode pedir a suspensão dessa liminar, e aí, dessa decisão que suspende a liminar, cabe agravo, que é aquele recurso que é só agravo. Não é agravo de instrumento, não é agravo interno, é só agravo, que é o recurso que tem, inclusive, prazo diferenciado. Vejam que essa lei é antes, né? Ela era antes do
do CPC 2015, que uniformizou os prazos, mas, como tem previsão específica, ela continua valendo, então ela não teve mudança aqui nesse prazo, esse prazo continua sendo de 5 dias. Se você protocolar no prazo de 15 dias o seu recurso de agravo, não vai ser admitido, não vai ser conhecido, e com isso, porque se considera, inclusive, um erro grosseiro aí dos tribunais, caso seja utilizado, porque a lei fala especificamente que o prazo é de 5 dias. Então, apesar da uniformização posterior, ela não se aplica a esse procedimento, que apesar de ser prévio, é um procedimento específico, né? Então, lembra daquelas situações de conflito de norma, né? Que a gente vê lá em teoria do direito, que quando tem conflito de norma, quem que deve prevalecer, né? E aí, nesse caso, a lei especial continuou valendo, não se aplica o prazo de 15 dias. Então, quando o poder público recebe uma liminar contrária, então, por exemplo, um município que deixou de fiscalizar, enfim, alguma coisa assim aconteceu, foi deferida uma tutela de urgência em liminar, o poder público que está se sentindo prejudicado em razão do interesse da coletividade, né, o interesse social aí representado pelo órgão público, pelo ente público, nessa situação ele pode pedir direto para o presidente do tribunal pode suspender aquela decisão e dessa suspensão aí, dessa decisão que suspende, cabe agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias, beleza? Então, só para a gente frisar essa possibilidade de pedido de suspensão que acontece só para o poder público. E aí, outra situação bem importante que a gente tem, que também é uma regra, uma exceção a uma regra geral que a gente tem no processo civil, né? Vamos lembrar de novo de TGP, né? Estamos recapitulando várias coisas de TGP hoje. Uma das primeiras coisas que a gente estuda em processo são os princípios processuais, né? Daí a gente estuda o princípio do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do juiz natural, enfim. Entre vários desses princípios que a gente estuda a inércia da jurisdição, né? Que, regra geral, o Poder Judiciário só vai agir quando ele for provocado, né? Então, alguém tem que provocar o juiz para daí o juiz se manifestar sobre aquela determinada situação, né? Agora, isso não é a regra, isso não é assim que funciona quando a gente está falando da ação civil pública. Existe a previsão específica aqui no artigo 7º de que se o juiz ou algum membro dos tribunais, o juiz, desembargadores, ministros, enfim, tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, eles vão remeter as peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Então, basicamente, o juiz, nesse caso, o juiz ou o tribunal, se ele vê que está acontecendo, em alguma situação ele verifica, ele teve acesso a algum documento, algum processo, enfim, alguma outra situação, teve acesso a algum documento, ele verifica que pode estar acontecendo ali alguma das situações que enseja aí o cabimento de uma ação civil pública. E uma coisa que eu esqueci de falar, aquele rol lá do artigo 1º que a gente viu do cabimento da ação civil pública, é um rol exemplificativo, tá? Ele não vai buscar limitar aí o cabimento da ACP, pelo contrário, mesmo que seja alguma situação que não está prevista ali no artigo 1º da Lei 7347, mas que a gente vê que causa alguma lesão ao patrimônio público, de alguma forma geral, afeta a sociedade, vai ser possível o cabimento da ACP. E se o juiz está diante de uma situação dessas, ele vê em algum processo, alguma situação, vê alguma documentação, ele pode remeter essas peças para o Ministério Público, para que o Ministério Público investigue, se for o caso, proponha a ação civil pública. Então, vejam, olha só que loucura, né? O juiz, que é uma figura completamente passiva nessa situação, né? O juiz não deveria tomar a iniciativa de mandar peças para o Ministério Público, que não compete ao juiz investigar, verificar. O juiz não tem que pensar se caberia ou não ali uma ação, né? Isso não é da função do juiz, o juiz só vai apreciar aquilo que chega até ele, e ele tem que dar a resposta na mesma medida daquilo que foi requerido. Mas quando a gente está diante aí de um interesse coletivo, né, de um interesse da coletividade, vai ser possível essa
essa mitigação aí, vamos dizer assim, do princípio da inércia da jurisdição. Então, vai ser levemente afastada essa inércia, de modo que se permite ao juiz que ele tome o primeiro passo. Claro que não significa, e aí não vamos levar ao pé da letra a possibilidade de atuação de ofício do juiz, né? Daí a pessoa vai estudar para a prova, resolve estudar pelo slide, olha só a primeira frase, né? E vê a atuação de ofício do juiz e diz, não, o juiz pode promover uma ação civil pública. Não, o juiz não pode promover, ele não vai iniciar uma ação civil pública. Ele não tem legitimidade para isso. Mas ele vai poder, se ele verificar que for o caso, ele pode encaminhar para o Ministério Público para que o Ministério Público faça isso. Então, de uma forma indireta, digamos assim, ele inicia o procedimento, ele não vai iniciar a ação em si, porque a ação ele não tem, claro, legitimidade para iniciar, mas ele vai poder encaminhar para o Ministério Público, o que já é muito, considerando a atuação do juiz de uma forma geral, né? O juiz tem que ser completamente imparcial, regra geral, né? Esse também é um princípio aí da jurisdição, que o nosso juiz seja imparcial. Em regra, ele não vai analisar uma coisa e ver, tá dando treta aí. Ele não pode fazer isso em regra, salvo situações que sejam possíveis de discutir em ação civil pública. Se ele vê que for o caso, ele manda para o Ministério Público. Então, uma situação bem interessante no processo, no procedimento que a gente tem da ACP. Tem outra questão interessante que também é semelhante às outras ações coletivas que a gente já viu, que é a questão da possibilidade de tramitação de uma ação coletiva e também de uma ação particular, né? Se você tem uma ação particular tramitando, discutindo a mesma coisa, discutindo a mesma responsabilização, né? Que está sendo discutida lá na ação civil pública, então, por exemplo, aquela situação de propaganda abusiva, você, consumidor que assistiu aquela propaganda e se sentiu violado, você pode ajuizar uma ação individual contra aquele estabelecimento, contra aquela empresa, pleiteando a reparação do dano individualmente. Da mesma forma que os legitimados, vamos pegar aqui, por exemplo, o Ministério Público, vai poder ajuizar uma ação coletiva discutindo a reparação para todos, independente da situação. Aí vem aquela questão de que se o particular aí propôs uma ação individual, então se você propôs uma ação discutindo individualmente aquele dano, a partir do momento que você toma conhecimento de que foi ajuizada uma ação civil pública, você tem um prazo de 30 dias para suspender a sua ação. E aí, se você pedir, se você suspender, né, se você pedir para suspender a sua ação, você vai se beneficiar do resultado daquela ação civil pública coletiva. Então, por bem ou por mal, você vai ficar vinculado àquela ação civil pública, você vai ficar, vai depender vai ficar aguardando aquele resultado. Se for um julgado procedente, você vai poder já usufruir daquele resultado. Então, isso está previsto lá no 104 do CDC também, que fala que as ações coletivas, tal e tal, não induzem litispendência para ações individuais. Não induzir litispendência quer dizer que não tem problema as duas tramitarem, elas não vão, apesar de elas estarem discutindo o mesmo fato, uma é individual, outra é coletiva. Então, não vai haver litispendência, a causa de pedir é diferente, né? Vão ser situações que, apesar do fato ser o mesmo, vão ser situações que vão ter fundamentações diferentes, portanto, não induz litispendência. Mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou outra parte, a que alude o inciso 2 e 3, não beneficiarão os autores de ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Então, vejam que se você não suspender a sua individual, você não vai se beneficiar da ação coletiva. Basicamente, você vai assumir o risco ali, né? Então, pode ser, inclusive, o sistema vai permitir que essas ações, caso você não suspenda, né? Caso você pense, não, eu prefiro continuar com a minha ação, que eu confio no meu taco. Pode acontecer de a sua ação ser julgada improcedente e a ação coletiva ser julgada procedente.
E aí você não vai poder se beneficiar, você não vai poder pleitear, por exemplo, uma eventual reparação com base naquela coisa julgada que se formou na ação coletiva. Você fez a sua escolha, você optou por continuar com o seu processo e não embarcar no coletivo, aí você não teve um senso de coletividade e você preferiu continuar com a sua ação. Se a sua ação for julgada procedente, beleza, né? Agora, se ela for improcedente, você não vai se beneficiar. Claro que se a ação coletiva for julgada improcedente, nada impede que você, enquanto particular, que você ajuize uma ação individual, né? Mas claro que provavelmente os argumentos que foram utilizados para julgar improcedente a ação coletiva serão considerados ali no seu caso individual, né? Então, enfim, se tudo correr como o sistema deseja, deveria, né? A sua ação individual deveria ser na mesma linha que a coletiva. Mas a gente sabe que na prática nem sempre é assim que funciona, né? E, pelo menos pela legislação, aqui se permite, se você não suspender a sua ação para embarcar no coletivo, para se beneficiar do resultado coletivo, é possível que sejam decisões distintas, né? É possível que tenha um conflito aí entre a ação coletiva e individual, e não tem problema, é um conflito que é aceito, teoricamente, pela legislação, porque a legislação não te obriga, né? Ela não obriga você, com a sua ação individual, a entrar no resultado da coletiva. Ela dá essa possibilidade de, se você quiser, você se beneficiar com aquele resultado. Mas para isso você tem que suspender a sua ação. E se você não suspender, você vai ficar excluído da eficácia da coisa julgada material produzida na ação coletiva. Basicamente, se houver uma condenação à reparação do dano na ação coletiva, você, enquanto particular, não vai poder se beneficiar com aquela decisão. Você vai ter que continuar com a sua e torcer para que a sua seja julgada da mesma forma. Ou se a sua foi julgada improcedente, azar o seu. Você perdeu a oportunidade de entrar no coletivo. E aí eu falei antes para vocês de qual vai ser a diferença se a gente está falando do resultado dessa sentença, dependendo da espécie de direito, né? Botei aqui de novo um quadrinho porque eu achei que sintetiza muito bem a ideia. Eu particularmente adoro quadrinhos e tabelinhas, eu acho que é bem fácil de a gente ver, né? Quando a gente bota as coisas uma do lado da outra. Então, quando a gente está falando dos direitos difusos, interesses ou direitos difusos, que são aqueles de pessoas indeterminadas, né, que a gente não consegue relacionar e que elas estão ligadas pelas circunstâncias de fato, a procedência da demanda, a procedência da ACP, ela vai fazer coisa julgada material com eficácia erga omnes, ou seja, vai servir aí contra todos os que estão vinculados por aquela circunstância de fato vão ser afetados pela eficácia dessa ação civil pública. Agora tem aquela previsão interessante que também tinha na ação popular, né, que a gente também já viu de outros carnavais aí, que é se essa improcedência, se por acaso essa CP for julgada improcedente por falta de provas, a improcedência por falta de provas não vai fazer coisa julgada material. Ou seja, você vai poder, a partir do momento que você tiver novas provas, você pode, qualquer outra instituição, vai poder ajuizar a mesma ação civil pública com os mesmos fatos, os mesmos fundamentos, os mesmos pedidos, basicamente a mesma coisa, e não vai afetar a coisa julgada, justamente porque a improcedência por falta de provas não faz coisa julgada material, ela não vai ter eficácia, o que vai possibilitar aí que ela seja ajuizada novamente. E se a improcedência for por outro motivo, ou seja, realmente se reconhecer que não tem responsabilidade, né? Nesse caso, a gente vai estar falando aí de eficácia erga omnes. Então, não é o fato de ser julgado improcedente que qualquer pessoa vai poder ajuizar de novo, né? No caso, qualquer instituição vai poder ajuizar de novo. É o improcedente por falta de provas. Aí sim é quase como se fosse
uma decisão sem resolução de mérito, né? Que vai poder possibilitar que seja ajuizada de novo. Quando a gente está falando de direitos coletivos, aqui a gente fala de direitos coletivos em sentido estrito, que geralmente só a expressão direitos coletivos, ela fala de tudo aqui, né? Gente, se tem alguém fazendo pergunta aí, só aguarda um pouquinho, deixa eu só terminar aqui, que daí eu já volto lá e vejo o que tem de comentário, tá? Os direitos coletivos, quando a gente usa a expressão direito coletivo de forma geral, a gente está se referindo a todas essas espécies aqui. E aí, quando vocês verem a expressão direito coletivo em sentido estrito, é só esse grupo aqui, que é o inciso 2 lá do artigo 81 do CDC. Então, nesse caso aqui, a eficácia da sentença, quando a sentença da ação civil pública é julgada procedente, né, o pedido é julgado procedente, essa sentença faz coisa julgada e ela vai ter eficácia ultra partes, ou seja, ela vai ter eficácia para aquele grupo que faz parte, né, aquele grupo que faz parte daquele direito coletivo. Então, aquele grupo de alunos que estão unidos pela relação jurídica, né, o grupo de alunos lá da UNC, ou o grupo de alunos o grupo de assinantes do plano de saúde, né, enfim, aquela classe de trabalhadores, enfim, seja ali qual o grupo que a gente está falando que está unido por uma relação jurídica, eles vão ser os afetados aí por essa relação ultra partes. E aí a mesma coisa, se estiver falando de improcedência por falta de provas, ela não vai ter eficácia, e se a gente estiver falando de improcedência por outro motivo, vai ter eficácia, vai fazer coisa julgada, né? Então, só não vai fazer coisa julgada se for uma improcedência por falta de provas. E aí, por último, quando a gente está falando de direitos ou interesses individuais homogêneos, vai ter eficácia erga omnes com relação a esses indivíduos e para quem não interviu na ação, para quem não participou, ou seja, o sujeito que não quis suspender, né, não quis suspender a sua ação individual, por exemplo, né, ela não vai ter eficácia, e para quem interviu, ou seja, para quem suspendeu e resolveu entrar, vai ter eficácia erga omnes, mesma coisa, vai ser todo mundo que está nesse afetado, então todo mundo que consumiu aquele produto que tinha defeito e tal, isso todo mundo vai ser afetado, vai poder depois, inclusive, executar uma eventual reparação de danos. Deixa eu ver o que tem de comentários ali. Aqui. Se tem alguma pena caso ele não remeta os autos ao MP? Olha, Simon, confesso que eu desconheço, mas eu acredito que não, porque isso é uma avaliação do juiz, né? O juiz vai verificar, pode ser que o juiz não entenda naquela situação que não é, e de repente, enfim, se passasse na mão de um promotor de justiça, o promotor, meu Deus, mas é óbvio que isso aqui é caso de ACP, mas talvez na visão do juiz ele não entendeu que seria o caso de remeter ao Ministério Público. Confesso que eu desconheço se tem alguma pena, posso até verificar, posso até investigar, ver se há de fato alguma penalidade aí, mas eu acredito que não que vai ser uma análise do juiz com relação àquele caso, né? E aí, se ele verificar, enfim, pode ser que na interpretação naquele momento, ele entendeu que não era o caso de remeter as peças ao Ministério Público. Mas confesso que vou verificar mais a fundo essa situação aí. Se eu descobrir alguma coisa diferente, se eu verificar alguma coisa diferente, eu dou um feedback para vocês com relação a essa pergunta. Ui, peraí que meu Deus, teve várias perguntas. Tá, não, corona? Não sei, corona não entendi. Todo mundo... Não entendi qual é a do corona na história. Perdi o momento. Acho que eu perdi o feeling de quando foi o comentário, né? Mas enfim. Fazer esses comentários por áudio, Juliana. Fala comigo, que daí eu ouço, porque eu não consigo ver quando está apresentando. Bom, minha gente. Meu Deus, como o tempo passa rápido, né? Agora que eu vi 9h15 já, credo. Hein? Acho que esse relógio tá errado. Enfim. Opa. Quase que eu continuo a apresentação, quase que eu continuo sem botar para transmitir minha tela. Peraí. Agora sim. Enfim,
Deixa eu continuar aqui. Com relação à coisa julgada, então é isso que eu disse com relação à diferença, né? Se essa coisa julgada vai ter efeito erga omnes, eficácia erga omnes, ou eficácia ultra partes, vai depender aí se a gente está falando de um direito coletivo em sentido estrito ou de um direito difuso ou até individual homogêneo. Porque ultra partes quer dizer que não é para todo mundo, né? É só para aquele grupo ali que está se discutindo que vai ser afetado, independente dessas pessoas terem ou não participado do processo. Outras questões, e agora já, para a felicidade de vocês, nos encaminhando para o final, né? Outras questões importantes que a gente tem ali com relação ao procedimento da ação civil pública. Uma situação que, inclusive, está prevista lá como função do Ministério Público, lá no 129.3 da Constituição, né, que é o mesmo que prevê a ação civil pública, ele prevê também que o Ministério Público vai poder promover aí o inquérito civil, né? O que é o inquérito civil, que é também função do Ministério Público, né? O inquérito civil público, já estava juntando as duas. O inquérito civil, ele nada mais é do que uma forma do Ministério Público investigar, do Ministério Público verificar e obter elementos de prova para que possa, então, propor a ação civil pública. Então, ele é uma investigação que vai ser feita no âmbito civil, buscando aí a reparação do dano que foi causado. Então, se, por exemplo, o Ministério Público... E aí tem uma questão que é interessante, ele não é um requisito. Não é necessário que seja feito isso, ele não é imprescindível para a ação civil pública. O Ministério Público pode ir direto e promover a ação civil pública e fazer toda a investigação lá. Mas, claro que muitas vezes, na hora que está, antes de queimar cartucho, digamos assim, né, e de propor uma ação que pode não dar em nada por conta de uma falta de elementos aí, de subsídios, dos subsídios necessários, pode ser que o Ministério Público entenda que seja mais interessante, e aí fica uma questão realmente de que o Ministério Público também não é obrigado, ele vai interpretar, e se ele precisar buscar elementos de prova, ele pode iniciar com o inquérito civil. Então, vejam que, basicamente, inquérito civil o objetivo vai ser o Ministério Público investigar aquele dano que foi causado e buscar elementos aí de quem vai ser o responsável por apurar aquele dano, por reparar aquele dano. E pode ser que seja necessário realmente apurar, porque pode ser que, num primeiro momento, realmente não se esteja claro. Às vezes pode ser que o promotor de justiça, na hora que vai ajuizar aquela ação, ele realmente não sabe nem quem colocar no polo passivo, porque a situação é muito nebulosa, por exemplo. Então, é possível, nesses casos, ele não precisa ir direto para a ação civil pública, ele pode antes fazer o inquérito civil, que é o momento que ele vai investigar, vai verificar, vai buscar prova, inclusive pode pleitear documentos em outras repartições ali, né? Pode pegar certidões, tudo que for necessário. No inquérito civil, o MP tem amplos poderes instrutórios, ou seja, ele vai poder ir atrás de prova. Essa é a função do inquérito, ele vai ir atrás de prova, e o MP que vai fazer esse trabalho. E aí, tem previsão lá no artigo 8º também, além de ter a previsão constitucional, tem a previsão no artigo 8º, que vai falar que o Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil, requisitar a qualquer organismo público particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, que não pode ser inferior a 10 dias úteis. E aí, vejam que tem uma regra que é bem interessante. A instauração do inquérito, ela não é obrigatória, ou seja, o Ministério Público não precisa promover o inquérito antes da ACP. Mas a partir do momento em que ele inicia o inquérito, ele precisa ir até o final. Vem aí o princípio da indisponibilidade, ou seja, você não vai poder discutir, não vai poder encerrar a qualquer momento. Então, ele vai ter que, de fato, ir até o final, tanto que para ser arquivado precisa ir para o Conselho do Ministério Público e tal, enfim, bem burocrático. Então, é importante a gente lembrar que o inquérito civil, ele vai buscar ali
uma investigação, vai buscar realmente produzir provas, ele não é obrigatório, ele não é um requisito. Mas, a partir do momento em que ele é iniciado, vale o princípio da indisponibilidade. Aí o Ministério Público não vai poder simplesmente engavetar o inquérito civil, não vai poder simplesmente arquivar, vai ter que conduzir ele até o final. E ele vai ter algumas consequências, como, por exemplo, obstar a decadência aí do direito consumidor, nesse caso previsto lá no CDC, justamente porque é o momento em que o Ministério Público está, de fato, investigando aquela situação. Outra situação também que é particular da atuação relativa à ação civil pública é a possibilidade de firmar um termo de ajustamento de conduta. Claro que o termo de ajustamento de conduta não é exclusividade da ACP, né? Tanto que ele pode ser utilizado até mesmo antes, né? Se, por exemplo, foi encerrado o inquérito, quando já se apurou ali quem é responsável. Se houver o interesse e a possibilidade de firmar o termo de ajustamento de conduta, que nada mais é do que um acordo, digamos assim, entre o Ministério Público ou os legitimados ali da ação civil pública e a parte que vai ser responsabilizada, né, o causador do dano, para que se resolva ali, para que se faça a reparação, seja para constar, por exemplo, uma obrigação de fazer, por exemplo, se for, e aí eu reitero, questão de meio ambiente, por exemplo, pode ter uma obrigação ali de plantar árvores, né, de recuperar aquela área que foi devastada, além da responsabilização em pecúnia, por exemplo, enfim, né, pode ter uma série de coisas que precisam ser feitas, e o termo de ajustamento de conduta nada mais é do que botar no papel essas coisas num acordo entre as partes. Uma coisa que precisa ficar claro é que, no termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público ou qualquer outro legitimado ativo, não vai poder abrir mão de coisas. Então, por exemplo, ele não pode abrir mão de cobrar alguma reparação de algum dano para que seja feito o termo, para que a parte contrária aceite firmar aquele TAC. Então, o termo de ajustamento de conduta, ele é somente para ele vai poder, o que ele vai possibilitar é talvez uma flexibilidade maior do que se aquela ação, do que se aquela situação chegasse na mão do juiz e o juiz determinasse, por exemplo, se uma situação em que há um desmatamento e tal, chega lá na sentença, o juiz manda reparar aquilo em determinado prazo, em prazo X, reparar em um ano, fazer isso em tanto tempo, fazer aquilo, fazer aquele outro, e ainda pagar um valor de indenização de valor X. Então, chega lá na mão do juiz, o juiz vai dar a sentença não vai ser ali do jeito que as partes conseguirem negociar, a sentença vai ser taxativa. O que a gente precisa ter em mente é que quando o termo de ajustamento de conduta é firmado pelo MP ou qualquer outro, ele não quer dizer que o MP vai poder abrir mão. Ah, não, tudo bem, então você faz a reparação e não você faz ali a reparação do local ali, né? Enfim, esqueci a palavra agora, de plantar de novo as árvores. Meu Deus, acabei de falar e fugiu. Mas, enfim, você faz a reparação do local e não precisa pagar nenhuma indenização em pecúnia, por exemplo, em dinheiro, né? Isso não tem nada a ver. O Ministério Público não pode fazer esse tipo de barganha, não pode fazer esse tipo de acordo. Mas o que pode acontecer é, bom, então você vai fazer isso, faz essa reparação do local num prazo maior, num prazo de 5 anos, ou vai fazer essa condenação, pode ser paga parcelada, pode ser, enfim, o que pode ser estipulado, e aí que vai ser a forma de negociar do TAC, é como que vai se dar o cumprimento daquela reparação de danos para aquela responsabilização. Isso pode ser negociado no TAC e isso é interessante, né? Isso é interessante para quem é o réu, para quem é de fato responsável, que pelo menos ele vai poder ter aquilo lá de uma forma um pouco mais fácil de ser cumprida e não tão taxativa de quando vem uma sentença que condena a fazer isso e aquilo em determinado tempo e não tem o que discutir. Então,
tem previsão na lei que regulamenta a ação civil pública, né, na lei 7347, fala os órgãos públicos legitimados, então todo mundo lá do artigo 5º, poderão tomar do interessado compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Vejam que a gente tem uma situação aí, quando a gente está falando de um TAC firmado antes de promover a ação civil pública, se é antes da ACP, antes de ter se iniciado o processo, a gente está diante de um título executivo extrajudicial, previsto lá no artigo 784 do CPC. Lembra que a gente viu no semestre passado, né, quando a gente estudou execução, os títulos executivos extrajudiciais. Entre eles tinha justamente o termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público, ou Defensoria Pública, ou outros órgãos públicos legitimados. Então, se acontecer antes da propositura da ação, a gente vai estar diante de um título executivo extrajudicial, que, portanto, o procedimento, caso venha a ser descumprido, é uma ação de execução, né? Processo de execução. Vejam que isso já é bem interessante, inclusive para quem está propondo esse TAC, né? O TAC é interessante tanto para o réu, que vai ter uma possibilidade de melhorar sua situação com relação ao cumprimento da lei, né? Vai ter ali uma flexibilidade um pouco maior na hora de executar aquela situação. E também tem a vantagem que você consegue firmar aquela obrigação sem passar por todo o processo, né? Como eu falei no início da aula, a ACP tende a ser um processo demorado, um processo extenso, justamente por conta da dilação probatória. Então, tem a vantagem de você conseguir um título executivo sem que tenha passado pelo processo. E aí, caso esse título venha a ser descumprido, então, por exemplo, se a empresa que assumiu aquela obrigação de reparar, de fazer isso, fazer aquele outro, de fazer tal, não fizer nos termos do acordo, não fizer nos termos do que foi estabelecido no TAC, simplesmente o Ministério Público não vai mais precisar ajuizar a ACP. Ele vai ajuizar apenas um processo de execução, e aí já não vai mais se discutir se aquela pessoa tinha obrigação ou não, se ela era responsável ou não, nada disso se discute mais. Vai se discutir diretamente, olha, ela assumiu essa obrigação, ela assumiu que ela tinha culpa, ela assumiu que ela era responsável, ela falou que ia cumprir desse jeito e não o fez. E agora preciso de um cumpra-se, preciso de uma ordem aqui, um provimento judicial para forçar essa pessoa a cumprir, essa pessoa, né, pessoa de uma forma geral, essa empresa, enfim, pode ser qualquer situação, mas precisa forçar ela a cumprir aquela obrigação que foi estabelecida neste título e não está adimplida. E aí é diferente se a gente está falando de um termo que já foi promovido durante a tramitação da ACP. Então, se dentro da tramitação, né, em determinado momento, há a possibilidade de se firmar o TAC, e esse TAC é firmado dentro da ACP, ele vai ser, então, homologado pelo juiz. A partir do momento em que a gente tem que passou pela mão do juiz, ele vai se formar, então, um título executivo judicial, né, 515 do CPC, que traz os títulos judiciais, aquelas decisões, mesmo de acordo, homologados pelo juiz. Então, nesse caso, se a gente tiver um descumprimento, a gente vai utilizar aqui o procedimento de cumprimento de sentença para buscar a satisfação daquela obrigação que não foi adimplida. Agora, de qualquer forma, independente se a gente tem um título judicial ou extrajudicial, de qualquer forma facilita a situação, né? Porque o que fica claro é que a partir do momento em que foi firmado o TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, a partir do momento que ele foi firmado, a gente não vai mais discutir se há ou não a responsabilidade. Então,
cai por terra a necessidade de produção de prova, de perícia, de inspeção, de testemunha, enfim, não se discute mais isso. A gente tem claro ali que aquela parte ré que firmou o termo assumiu a sua responsabilidade, então a gente já vai partir dessa premissa, que existe a responsabilidade e que essa responsabilidade foi estabelecida a ser reparada dessa forma, não foi, portanto a gente vai direto para medidas cabíveis para se cumprir aquela reparação. Ai, acho que é isso, minha gente. Acabou. Olha só, 9h30. Mas calculei certinho quanto eu ia falar, hein? Era isso que tínhamos com relação à ação civil pública. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta para ser feita? Não? Viu? É disso que eu falo da participação de vocês. Manifestem-se, por favor, vai ter trabalho, hein? Eu tossi. Agora que eu vi eu tossindo antes, era isso que era o corona. Ai, gente, eu me engasguei, tá? Não era corona, não. Eu acho que não, pelo menos. Espero que não. Você não pode mais nem tossir, né? Então todo mundo fica com medo. Ainda bem nessas. Já pensou se fosse na sala de aula e eu tossindo? Vocês tinham tudo morrido já, né? Achando que eu tava com corona. Gente, eu vou fazer a chamada. Só um instante. Deixa eu só abrir meu e-mestre aqui. Bom, tô partindo do princípio, então, que tá tudo certo e ajustado, que não temos nenhuma dúvida, que tá tudo ok. Todo mundo preparado, todo mundo vai estudar bastante, né? Vocês têm muitas avaliações semana que vem? Não? Cri, cri. Eita, todo dia. Gente, meu Deus, vai ser uma semana agitada, então, né? Então, estudem para processo constitucional também. A possibilidade de usar a tabela é uma possibilidade válida. Gente, outra coisa que eu já, vamos combinar. Eu não sei como é que vocês fizeram com relação a outras avaliações de outros professores, mas um dos requisitos para avaliação semana que vem é todo mundo de câmerazinha ligada, hein? Quero olhar no olho de vocês enquanto vocês fazem a prova. Então, preparem-se já. Quem não tem câmera no computador, né, não tem problema, pode usar no celular. O aplicativo do Google Meet é bem tranquilo, não é um aplicativo pesado, né? Pode baixar no celular, deixar o celular ali apoiadinho, sem problemas. Então não tem choro nem vela. Todo mundo de câmerazinha ligada, inclusive para eu poder tirar uma foto daí. Vamos torcer para não dar nada errado na prova de vocês, que eu fiquei traumatizada. Mas já se preparem, se vocês não têm se não tem câmera no computador, já vão baixando aí o aplicativo, se organizando para poder todo mundo visualizar todo mundo, beleza? Mas vai ser bem legal, bem tranquilo. Aline. Pronto. Meu Deus, eu não entendi. Isso foi um presente? Foi, acho que foi, né? Tá. Ana Carolina. Não? Deixa eu ver se eu vejo ela por aqui. Acho que não. Andressa. Andressa tá. Bianca. Bianca tá. Bruna. Carolina. Cristiane. A Cris não conseguiu entrar? Conseguiu. Conseguiu. Douglas. Ué, o Douglas estava aí, né? Eu tinha visto o nome dele antes. Fugiu, então. Tudo bem, agora na verdade não dá nem para culpar muitas pessoas, a gente não dá para julgar, porque a gente não sabe se a pessoa fugiu ou se a pessoa caiu à internet, né? Então não dá nem para ter um julgamento precipitado. Eduarda. Heloísa. Gabriela Antônia. Gabriela Cavalli. Guilherme.
Jaqueline, Júlia Heloísa, Júlia Vitória. Júlia Vitória, você não tinha falado nada hoje ainda não, né? Eu só a Júlia, a outra Júlia. Falou? Sei não, hein? Acho que não. Juliano, Presente. Laura, Leandro, Liandra, Luana, Luana, Luane, Lucas, Lázari. Não. Ele não estava aí, né? Vocês viram ele na aula antes? Não, né? Não. Lucas Corzato, Luiz Fernando, Luísa. Não. A Luísa também não estava aí antes, né? Se alguém vê essas pessoas antes, aí vocês se manifestem. Daí que eu dou meia falta só. Marina. Marina, você tá aí? Manifeste-se. Marina, 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 Marina. Tá. Maurício. Eita. Ah, a internet caiu. Tá. É, né? Enfim. Natália. Simon. Suelen. Thaís Fernandes. Thaís Eliane. Presente, prof. Thalia. Valéria. Vinícius Daniel. E Vinícius William. Aê, minha gente. Olha, tivemos uma presença quase de todo mundo aí, hein? Tá bom, tá bom. Então, minha gente, hoje, assim, vocês, apesar de não terem se manifestado muito na aula, né? Mas, enfim, ando meio boazinha ultimamente, então, eu não te dei falta, Luiz, não. Marina, eu também te dei, falaram que a internet caiu, eu também não te dei falta. Enfim, por mais que vocês ficaram meio quietinhos, né? Não foram assim mais participativos, né? Mas enfim, vamos num processo de aprender também como que a gente vai continuar nas aulas. Então, hoje, só por conta da semanada de provas que vocês têm semana que vem, vocês estão dispensados da atividade, tá? Então, estudem para a prova de processo constitucional, estudem para as outras também, né? Estudem para todas, mas estudem para o processo constitucional também. E se tiverem alguma dúvida, gente, se ficou alguma coisa ainda pendente, ficou para trás que vocês não entenderam, não se acanhem em perguntar, tá? A gente tem, enfim, que lidar com o que a gente tem agora, com as ferramentas que a gente tem agora, e infelizmente a gente não tem mais como se cruzar nos corredores, então a ferramenta que a gente tem é o bendito do WhatsApp, né? Então, mandem se vocês tiverem alguma pergunta ainda, mandem lá no grupo da turma ou mandem para mim. E qualquer coisa, às vezes surge dúvida quando vocês forem estudar, né? E então não se acanhem em perguntar, né? Em mandar, enfim, a gente vai conversando. Beleza, minha gente? Se cuidem essa semana, enfim, né? Fiquem em casa se for possível. Se vocês tiverem que sair, usem máscara, usem bastante álcool gel, cuida com esse vírus aí para não pegar ninguém, porque quero poder olhar no olho de vocês o quanto antes. Então, se cuidem. Beleza, minha gente? Boa noite para vocês e conversamos. Bom final de semana. Tá bom? E, gente, outra coisa que eu esqueci de falar, agora tem um finalzinho, mas
Se tiver alguém que quiser fazer algum comentário para acrescentar de alguma coisa que vocês pensam que a aula pode ser melhor de alguma forma, não se acanhem em mandar sugestões de vocês, me manda no privado que a gente vai conversando, tá? Não tem problema com relação a críticas construtivas, não é crítica maldosa, é crítica construtiva. Tá bom? Mas se cuidem, então. Beijão. Bom final de semana.